Em tese, o papel do jornalismo científico é traduzir descobertas complexas para uma linguagem acessível, mantendo a precisão conceitual sem sacrificar o rigor dos dados. Na prática, no entanto, isso raramente ocorre de forma ideal. A pressão por engajamento, a limitação de espaço e tempo e a busca por headlines atrativas acabam distorcendo a mensagem original. Títulos como "A ciência está errada" ou "Tudo o que sabíamos sobre o universo está em colapso" não refletem o conteúdo dos artigos científicos, mas sim uma interpretação editorial tendenciosa voltada à amplificação emocional. Essas distorções não são irrelevantes. Elas contribuem para a formação de uma percepção pública da ciência como instável, contraditória ou arbitrária. O que deveria ser comunicado como um avanço, a revisão de modelos diante de novos dados, acaba sendo interpretado como uma falência da autoridade científica. Isso tem consequências políticas, educacionais e culturais. Em um cenário já marcado por negacionismos e desconfiança nas instituições, a imagem da ciência como algo que muda o tempo todo pode ser usada para relativizar outras verdades científicas bem estabelecidas, como a eficácia das vacinas, o aquecimento global ou a evolução das espécies. Por outro lado, há um segundo efeito igualmente importante: o fascínio do público por temas que evocam o mistério, a grandiosidade e o desconhecido. As imagens capturadas pelo James Webb, muitas das quais impressionam pela beleza estética e pela escala cósmica que representam, alimentam o imaginário coletivo com elementos que se situam na fronteira entre o científico e o sublime. Galáxias vistas como eram há mais de 13 bilhões de anos, nebulosas de formação estelar e planetas com atmosferas possivelmente habitáveis, ativam não apenas a curiosidade racional, mas também a dimensão simbólica do ser humano diante do universo. Nesse ponto, o conteúdo científico passa a ser apropriado por outras esferas discursivas, religiosas, filosóficas, artísticas. Isso não é, por si só, problemático. A história mostra que os avanços da ciência sempre inspiraram reflexões em outras áreas da cultura. O problema surge quando essas apropriações ignoram as limitações da ciência ou a utilizam de forma oportunista para reforçar crenças pré-existentes. Há, por exemplo, uma proliferação de conteúdos pseudocientíficos que usam termos técnicos retirados do vocabulário cosmológico, como multiverso, energia quântica ou vibrações do espaço-tempo, para justificar teorias esotéricas, práticas terapêuticas não validadas ou mesmo discursos ideológicos de autoajuda. Esse uso indevido da linguagem científica compromete o entendimento público do que a ciência realmente é: um método, e não um repositório de certezas absolutas. A ideia de que a ciência prova ou refuta tudo de forma imediata, como se operasse por decretos, é incompatível com o funcionamento real das comunidades científicas, que trabalham com graus de probabilidade, limites metodológicos e revisão constante de premissas. O caso do James Webb é exemplar nesse sentido. Nenhum cientista sério afirma que a ciência estava errada, porque foram encontradas galáxias mais antigas do que o previsto. O que se afirma é que o modelo vigente precisa ser reavaliado diante de novas evidências. Isso é força, não fraqueza. Há também uma terceira dimensão nesse processo de recepção pública da ciência: o papel das plataformas digitais e das redes sociais na difusão e distorção do conhecimento. Diferentemente da mídia tradicional, essas plataformas operam por lógica algorítmica, promovendo conteúdos com maior capacidade de engajamento, independentemente de sua veracidade. Isso cria um ambiente onde opiniões pessoais, teorias conspiratórias e interpretações legítimas de dados científicos convivem lado a lado, competindo por atenção sem qualquer hierarquia epistêmica. Um vídeo com afirmações falsas, mas apresentado com efeitos visuais impactantes,
pode ter muito mais alcance do que uma explicação séria feita por um especialista. Diante disso, torna-se necessário repensar a comunicação científica como uma prática estratégica. Não basta que os cientistas publiquem seus artigos em revistas de alto impacto. É preciso que eles, ou os centros de pesquisa aos quais pertencem, desenvolvam formas eficazes de comunicar o significado, as limitações e as implicações de seus achados. Isso inclui participação ativa em podcasts, vídeos, redes sociais e outras formas de diálogo direto com o público. O caso do James Webb oferece uma oportunidade valiosa para esse tipo de engajamento, pois trata-se de uma narrativa empolgante, visualmente atrativa e epistemologicamente profunda. Por fim, há o aspecto da formação educacional. A maneira como o ensino formal trata os conteúdos científicos influencia diretamente a forma como o público leigo responde a descobertas como as do James Webb. Se o currículo escolar apresenta a ciência como um conjunto fechado de verdades prontas, qualquer revisão é vista como um erro. Se, ao contrário, a ciência é ensinada como um processo histórico, aberto e em constante transformação, os alunos aprendem a lidar com a incerteza e a complexidade como partes inerentes do conhecimento. Isso requer mudanças profundas na forma como a ciência é ensinada, exigindo não apenas atualização de conteúdos, mas também transformação pedagógica. O desafio é formar cidadãos capazes de compreender o que significa uma anomalia cosmológica, por que ela é importante e como ela se relaciona com o funcionamento geral da ciência. Isso implica, entre outras coisas, diferenciar ciência de opinião, hipótese de teoria e dados de interpretação. No contexto atual, em que o telescópio James Webb está abrindo janelas inéditas para a estrutura profunda do universo, essa alfabetização científica é mais urgente do que nunca. Sem ela, o risco é que a sociedade reaja às descobertas com confusão, apatia ou manipulação, em vez de com entusiasmo informado e senso crítico. A operacionalização do telescópio espacial James Webb marca apenas o início de uma nova etapa na observação astronômica. Ainda que suas primeiras imagens e medições já tenham gerado desconforto teórico e entusiasmo popular, o que foi revelado até agora representa uma fração do seu potencial investigativo. Lançado com uma vida útil estimada de aproximadamente uma década, mas com a possibilidade de se estender por mais tempo, dependendo da conservação de seus sistemas, o James Webb terá tempo e recursos para continuar observando o cosmos em profundidade, ampliar os debates em curso e talvez redefinir algumas das hipóteses mais fundamentais da cosmologia contemporânea. Do ponto de vista técnico, o telescópio está equipado com um conjunto de instrumentos que permite a observação de diferentes aspectos do universo. Desde a luz infravermelha de galáxias extremamente distantes até detalhes químicos de atmosferas de exoplanetas. Suas principais capacidades incluem espectroscopia infravermelha de alta precisão, imageamento profundo em campo amplo e observações em alta resolução de objetos próximos e distantes. Isso significa que ele pode ser usado tanto para examinar as origens do universo quanto para investigar a diversidade de sistemas planetários em nossa galáxia. Uma das áreas prioritárias nos próximos anos será a exploração sistemática de exoplanetas. Com a ajuda de outros instrumentos, como o satélite TESS, satélite de pesquisa de exoplanetas em trânsito, que identifica candidatos a planetas fora do sistema solar, o James Webb poderá realizar observações direcionadas para analisar as atmosferas desses mundos. A espectroscopia realizada durante o trânsito planetário, quando um planeta passa em frente à sua estrela, do ponto de vista da Terra, permite identificar a composição da atmosfera com base na absorção da luz estelar em diferentes comprimentos de onda. Essa técnica já foi aplicada com sucesso para detectar vapor d'água, dióxido de carbono, metano
e, em casos mais raros, indícios de moléculas mais complexas. Com o aumento da precisão e da base de dados, espera-se que o James Webb permita a construção de um banco estatístico robusto sobre a frequência de atmosferas potencialmente habitáveis, a diversidade de composições químicas e as condições térmicas desses planetas. Isso pode redefinir completamente a nossa compreensão sobre a frequência de ambientes compatíveis com a vida no universo. E embora a detecção de vida ainda esteja fora do alcance direto dos instrumentos atuais, a identificação de bioassinaturas plausíveis, ou seja, combinações de gases que, na Terra, são produzidos por atividade biológica, já seria suficiente para reconfigurar as prioridades da ciência espacial. Além disso, o James Webb poderá ser fundamental para esclarecer os mecanismos de formação de galáxias em diferentes épocas do universo. O foco não será apenas detectar mais galáxias antigas, mas entender como elas se organizaram tão rapidamente. Isso exigirá não apenas observação, mas cruzamento de dados com modelos teóricos e simulações numéricas em larga escala. Espera-se que, ao longo dos próximos anos, o telescópio permita a construção de uma linha evolutiva mais precisa entre os primeiros aglomerados de matéria e as galáxias maduras que hoje observamos. O mapeamento da metalicidade, ou seja, a presença de elementos químicos mais pesados do que hidrogênio e hélio nesses objetos, será uma das chaves para entender sua maturidade estrutural. Outro campo que poderá ser ampliado com as futuras observações do James Webb é a investigação sobre buracos negros supermassivos. Uma das grandes questões abertas da astrofísica atual é como buracos negros, com bilhões de vezes a massa do Sol, conseguiram se formar tão cedo no universo. Se, como sugerem alguns dados preliminares, esses objetos já existiam, com essa escala, apenas algumas centenas de milhões de anos após o Big Bang, então, os processos convencionais de crescimento por acreção lenta não são suficientes para explicar sua origem. O telescópio poderá ajudar a identificar esses objetos em diferentes fases e distâncias, fornecendo pistas sobre sua formação e possível coevolução com galáxias hospedeiras. Ainda em relação à física fundamental, o James Webb poderá contribuir para esclarecer a distribuição da matéria escura por meio da observação de lentes gravitacionais. Quando a luz de uma galáxia distante é distorcida por um objeto massivo que está entre ela e o observador, ocorre o fenômeno conhecido como lente gravitacional. Esse efeito pode ser utilizado para mapear a massa total, visível e invisível, envolvida no fenômeno. O James Webb, com sua resolução aprimorada, poderá identificar efeitos de lente gravitacional em escalas menores e com maior precisão do que os instrumentos anteriores. Isso poderá gerar mapas mais detalhados da matéria escura e, possivelmente, identificar comportamentos que desafiem o modelo atual. Além das investigações específicas, há a expectativa de que o James Webb, ao operar por um período prolongado, venha a revelar fenômenos que ainda não estão sequer no horizonte das hipóteses científicas. Isso ocorreu com o Hubble, que detectou a expansão acelerada do universo de maneira inesperada, o que levou à proposição da energia escura. A própria história da astronomia mostra que os maiores avanços não são sempre fruto de previsões bem formuladas, mas frequentemente de dados inesperados que forçam a formulação de novas teorias. O Webb, por sua capacidade de sondar regiões do universo nunca antes observadas com esse nível de detalhe, tem o potencial de produzir exatamente esse tipo de surpresa. Também está previsto, para os próximos anos, um esforço maior de integração entre os dados do James Webb e os obtidos por outros telescópios, como o futuro telescópio espacial romano, previsto para ser lançado até o final da década, o telescópio extremamente grande, em construção no Chile, e os radiotelescópios do projeto SKA, Square Kilometre Array. Essa integração
permitirá o cruzamento entre diferentes faixas do espectro eletromagnético, oferecendo uma visão multiescala e multifrequência de objetos cósmicos complexos. Isso abrirá a possibilidade de se verificar, por exemplo, se os mesmos objetos que apresentam anomalias ópticas e infravermelhas também apresentam assinaturas radioelétricas incomuns. Outro avanço possível será a investigação de padrões de simetria e isotropia do universo. Uma das premissas fundamentais do modelo cosmológico padrão é que o universo em larga escala é homogêneo e isotrópico, ou seja, não apresenta direções ou regiões privilegiadas. Essa hipótese foi reforçada por dados da radiação cósmica de fundo obtidos pelo satélite Planck. No entanto, o James Webb poderá testar essa suposição com novas amostragens, baseadas em diferentes escalas de profundidade e organização estrutural. Se forem encontradas assimetrias sistemáticas ou variações na densidade de galáxias em diferentes regiões do céu, isso poderá levantar novas dúvidas sobre a validade dessa hipótese central. A continuidade da missão do James Webb também dependerá de fatores operacionais. Como o telescópio está posicionado em uma órbita estável ao redor do segundo ponto de Lagrange, a manutenção in loco é inviável. Isso exige máxima eficiência na gestão dos recursos, especialmente do combustível usado para correções de orientação. Estima-se que, com o consumo atual, o telescópio poderá operar por mais de uma década, desde que não ocorram falhas críticas. Além disso, atualizações de software, melhorias nos algoritmos de calibração e o desenvolvimento de novos métodos de análise poderão estender ainda mais sua capacidade de gerar dados relevantes. Em síntese, o futuro do James Webb não está apenas nas descobertas já feitas, mas naquilo que ainda pode ser observado, modelado e reinterpretado. O telescópio não é apenas um instrumento de verificação de teorias existentes, mas um gerador de questões. Seu verdadeiro impacto será medido não apenas pelas respostas que fornecerá, mas pelas novas perguntas que fará surgir. A ciência avança não apenas ao resolver enigmas, mas ao identificar mistérios ainda mais profundos. À medida que os dados do telescópio espacial James Webb desafiam aspectos fundamentais do modelo cosmológico vigente, uma questão decisiva emerge. Como as instituições responsáveis pela produção científica, agências de fomento, universidades, centros de pesquisa e revistas acadêmicas estão reagindo a esse cenário? A resposta a essa pergunta não é homogênea. Diferentes instituições respondem de formas diversas, dependendo de suas estruturas internas, compromissos epistemológicos, capacidade de adaptação e interesses estratégicos. No entanto, é possível identificar tendências gerais que ajudam a compreender como a ciência organizada lida com momentos de tensão teórica e ruptura potencial. O ponto de partida dessa análise precisa considerar o sistema de financiamento da ciência. Agências nacionais e internacionais de fomento exercem um papel central na definição das agendas de pesquisa, por meio da seleção de projetos, alocação de recursos, estabelecimento de chamadas temáticas e financiamento de infraestruturas. Historicamente, projetos mais conservadores, que aprofundam linhas de investigação já estabelecidas, costumam ser favorecidos em processos seletivos. A razão disso é compreensível. A previsibilidade de resultados e o histórico dos pesquisadores envolvidos tornam o risco de insucesso mais baixo. Em contrapartida, projetos de alto risco teórico, que desafiam paradigmas dominantes, encontram mais dificuldade para obter apoio formal. Esse padrão de financiamento pode se tornar problemático em contextos como o atual. Se as observações do James Webb indicam que certos fundamentos do modelo cosmológico precisam ser revisados, mas os recursos continuam sendo majoritariamente direcionados à consolidação desse mesmo modelo, cria-se uma dissonância entre o que os dados sugerem e o que se incentiva institucionalmente. Esse desalinhamento pode retardar o avanço da ciência.
não por ausência de evidência empírica, mas por falta de incentivo à formulação de hipóteses alternativas. A inovação teórica, nesses casos, tende a surgir das margens, de pesquisadores independentes, jovens doutorandos ou grupos de pesquisa interdisciplinares, que atuam fora dos grandes centros e estruturas acadêmicas convencionais. Nas universidades, observa-se um fenômeno paralelo. Currículos de graduação e pós-graduação em física, astronomia e cosmologia continuam baseados, majoritariamente, nos fundamentos do modelo padrão. Isso é compreensível, já que ele ainda oferece as explicações mais coerentes para uma ampla gama de fenômenos observados. No entanto, essa mesma estabilidade curricular pode funcionar como um inibidor para a criatividade teórica. Quando os estudantes são formados em uma matriz que trata determinados pressupostos como dogmas implícitos, por exemplo, a validade inquestionável da inflação cósmica ou a existência da matéria escura em sua forma convencional, há pouca margem para o desenvolvimento de pensamento crítico em relação a essas estruturas. Outro fator relevante nas universidades é a pressão por produtividade acadêmica mensurável. A exigência de publicação constante em periódicos de alto impacto leva os pesquisadores a optarem por linhas de trabalho com maiores chances de aceitação rápida, o que muitas vezes significa alinhamento com o consenso vigente. Trabalhos que propõem revisões teóricas profundas, por sua própria natureza especulativa e incerta, enfrentam mais resistência no processo de revisão por pares. Isso cria um paradoxo. Quanto mais um problema teórico precisa ser resolvido, menor a probabilidade de que ele receba atenção institucional, a menos que haja uma ruptura explícita e consensual, como uma declaração pública de revisão do modelo dominante, o que no momento ainda não ocorreu. Os centros de pesquisa e laboratórios especializados têm, em tese, maior autonomia para investigar temas de fronteira. Alguns deles, inclusive, foram fundamentais para o desenvolvimento e a operação do próprio telescópio espacial James Webb. No entanto, mesmo nessas instituições, as decisões sobre prioridades científicas estão sujeitas a disputas internas, rivalidades disciplinares e compromissos com grandes colaborações internacionais. Modificar a linha de pesquisa de um centro inteiro demanda tempo, justificativas sólidas e, frequentemente, uma mudança geracional entre seus principais líderes. Isso significa que, mesmo em ambientes altamente especializados, as transições teóricas são lentas e requerem uma massa crítica de evidências acumuladas. As revistas científicas, por sua vez, exercem o papel de guardiãs do discurso científico formal. São elas que validam, disseminam e institucionalizam as descobertas e teorias aceitas pela comunidade. Embora os critérios editoriais das principais publicações sejam tecnicamente transparentes, há um componente não declarado de conservadorismo teórico que influencia a aceitação de artigos. Revisores tendem a desconfiar de propostas que se afastam demais do consenso, especialmente se apresentadas sem extensa modelagem matemática ou simulações computacionais que sustentem sua viabilidade. Isso cria um ambiente em que é mais seguro, do ponto de vista profissional, revisar um aspecto do modelo vigente do que propor uma alternativa estruturalmente distinta. No entanto, há também sinais de mudança. Algumas revistas começam a abrir espaço para seções dedicadas a ideias emergentes, questões abertas ou hipóteses especulativas com base empírica. Esses espaços, ainda limitados, representam um reconhecimento de que o avanço do conhecimento não se dá apenas pela confirmação incremental, mas também pelo questionamento de fundamentos. Além disso, a existência de repositórios de pré-publicação, como Arquaesu, BioRxiv e outros, permite que ideias menos ortodoxas circulem com rapidez e visibilidade, mesmo antes de passarem pelo crivo formal da revisão por pares. Embora esses repositórios não substituam o processo editorial tradicional, eles funcionam como um fórum de discussão científica aberto,
onde tendências podem ser observadas de forma mais dinâmica. Outro ponto de atenção diz respeito à geopolítica da ciência. A operação e a gestão de grandes projetos como o James Webb envolvem consórcios internacionais, com interesses estratégicos, orçamentos compartilhados e compromissos diplomáticos. Nesse contexto, decisões sobre onde focar as observações, que equipes terão acesso prioritário aos dados e como os resultados serão divulgados, envolvem considerações que vão além do puramente técnico. A política científica, nesse nível, torna-se também uma política de visibilidade internacional, prestígio institucional e competição por protagonismo. Isso pode acelerar ou inibir certos tipos de descoberta, dependendo da sua recepção potencial em termos de narrativa global. Em síntese, as instituições científicas se encontram diante de um dilema: manter a estabilidade teórica que garantiu décadas de avanço consistente ou promover, com abertura e coragem intelectual, a revisão das bases diante de dados que sugerem sua limitação. A escolha entre essas duas atitudes não é binária. Em geral, o que ocorre é um processo gradual de adaptação, em que as estruturas mais rígidas começam a flexibilizar suas posturas conforme a pressão empírica se acumula. O que o James Webb está provocando é exatamente esse tipo de tensão produtiva. Ele não impõe um novo paradigma, mas obriga o atual a se justificar com mais precisão, abrangência e coerência diante de evidências cada vez mais difíceis de contornar. A análise das reações institucionais e científicas às descobertas do telescópio espacial James Webb conduz inevitavelmente a uma reflexão mais ampla sobre o funcionamento da ciência como prática coletiva, com suas rotinas, resistências e momentos de virada. Para compreender melhor o que pode estar em jogo nas próximas décadas, convém revisitar a teoria das revoluções científicas proposta por Thomas Kuhn, que permanece uma das interpretações mais influentes e controversas sobre a dinâmica do desenvolvimento científico. Kuhn argumenta que a ciência não evolui apenas de forma cumulativa, por adição constante de novos dados e refinamento de hipóteses, mas também por rupturas periódicas, as chamadas revoluções científicas, em que um paradigma dominante é substituído por outro. O paradigma, nesse contexto, não é apenas um conjunto de teorias, mas um modelo compartilhado de problemas relevantes, métodos válidos e soluções aceitáveis. Ele estrutura toda a atividade científica de uma comunidade, definindo não apenas o que deve ser estudado, mas também como se deve estudar e quais respostas são legítimas. Durante o que Kuhn denomina de ciência normal, os cientistas trabalham dentro do paradigma vigente, resolvendo quebra-cabeças cujas soluções já são previsíveis em estrutura, embora não em conteúdo. Trata-se de uma fase de estabilidade, na qual o paradigma é aplicado de forma extensiva para explorar suas consequências. No entanto, com o tempo, começam a surgir anomalias, observações que não podem ser explicadas de maneira satisfatória pelas teorias existentes. Inicialmente, essas anomalias são tratadas como exceções, erros experimentais ou problemas secundários a serem resolvidos futuramente. À medida que se acumulam, as anomalias colocam em xeque a capacidade explicativa do paradigma. É nesse momento que a ciência entra em crise. As tentativas de preservar o paradigma por meio de ajustes ad hoc, isto é, correções específicas não fundamentadas em princípios gerais, podem prolongar sua vida útil, mas também sinalizam sua fragilidade. Quando um novo paradigma emerge, capaz de explicar tanto os fenômenos antigos quanto as novas anomalias, e consegue mobilizar uma comunidade crescente de adeptos, ocorre a revolução científica. O antigo paradigma é abandonado, e a normalidade científica se restabelece sob novas bases. O que está ocorrendo com os dados do James Webb parece corresponder, ainda que parcialmente, a esse processo. O modelo cosmológico padrão, baseado na inflação cósmica, na matéria escura fria, na energia escura e na constante de Hubble,
tem funcionado como paradigma dominante desde a consolidação do chamado modelo Lambda-CDM. Ele guiou a produção teórica, a construção de instrumentos, o planejamento de observações e a interpretação de dados por pelo menos 3 décadas. Dentro desse modelo, uma série de previsões foi confirmada com precisão admirável, incluindo a distribuição da radiação cósmica de fundo, a abundância de elementos leves e a formação em larga escala de estruturas galácticas. No entanto, as observações do James Webb começam a tensionar esse paradigma em pontos cruciais. O aparecimento de galáxias muito mais antigas e organizadas do que o previsto, a persistente discrepância nos valores da constante de Hubble, a ausência de detecção direta da matéria escura e a presença de compostos orgânicos complexos em sistemas planetários inesperados não são, isoladamente, suficientes para invalidar o modelo. Mas seu acúmulo pode estar sinalizando que estamos diante do esgotamento de uma estrutura explicativa. Como em outros momentos históricos, a comunidade científica reage com cautela. No século XIX, por exemplo, os problemas da órbita de Mercúrio foram por muito tempo atribuídos à existência de um planeta hipotético chamado Vulcano, em vez de serem interpretados como uma falha na gravitação de Newton. Foi apenas com a relatividade geral de Albert Einstein que esse desvio orbital foi plenamente explicado. Outro exemplo é o do éter luminífero, conceito largamente aceito, até que experimentos como o de Michelson-Morley e a teoria da relatividade especial demonstraram sua desnecessidade e sua inadequação teórica. Nesses casos, como no atual, houve uma fase intermediária em que as anomalias coexistiram com o paradigma dominante, sem que este fosse imediatamente substituído. A mudança só ocorreu quando surgiu uma alternativa teórica robusta, coerente e capaz de explicar os novos dados sem perder o poder explicativo dos modelos anteriores. Esse é um aspecto importante da teoria de Kuhn. Uma revolução científica não é simplesmente uma rejeição do velho, mas a construção de algo novo, que seja mais eficaz na organização dos dados, mesmo que não seja necessariamente mais verdadeiro em sentido absoluto. A aplicação da teoria kuhniana ao caso do James Webb, no entanto, exige algumas ressalvas. A ciência contemporânea é muito mais institucionalizada, globalizada e interconectada do que era nos séculos passados. A velocidade da circulação de ideias é maior, mas também o é a inércia institucional. A interdependência entre instrumentos caros, colaborações internacionais e agendas de pesquisa dificulta a mudança abrupta de rumos. Além disso, a fragmentação interna das disciplinas faz com que não haja mais um único paradigma dominante, mas sim constelações de paradigmas que convivem e disputam espaço em diferentes níveis de maturidade teórica e aceitação empírica. Apesar dessas diferenças, a lógica da ciência normal e das anomalias permanece relevante, e o papel dos dados do James Webb pode ser interpretado como catalisador desse processo, não por terem por si sós refutado o modelo cosmológico padrão, mas por estarem criando um novo ambiente de questionamento onde propostas alternativas passam a ter maior legitimidade e onde a manutenção do paradigma atual exige mais esforço explicativo do que antes. Em outras palavras, o que está em curso é uma reconfiguração do equilíbrio epistemológico, com potencial de conduzir a uma reestruturação do campo como um todo. Nesse cenário, a questão crucial deixa de ser: o modelo vigente está certo ou errado? E passa a ser: quais modelos futuros conseguirão explicar melhor a totalidade dos dados disponíveis, integrando coerência interna, poder preditivo e compatibilidade empírica? Essa pergunta ainda está em aberto, e talvez continue assim por décadas. O que importa, do ponto de vista filosófico e científico, é que ela está sendo feita, e que os instrumentos conceituais e observacionais para respondê-la estão em desenvolvimento ativo. Na próxima parte, abordaremos como essa transição teórica
Caso se consolide, poderá afetar a identidade da cosmologia enquanto disciplina, a definição de suas fronteiras com a metafísica e a maneira como ela se posiciona dentro do conjunto das ciências naturais. À medida que os fundamentos teóricos da cosmologia contemporânea são desafiados pelas observações do telescópio espacial James Webb, a disciplina encontra-se diante de uma redefinição não apenas técnica, mas também conceitual. Se os próximos anos confirmarem que o universo é mais antigo, mais estruturado e mais complexo em seus estágios iniciais do que se acreditava então, a cosmologia terá de revisar não só seus modelos, mas também os limites do que ela pretende investigar. Nesse processo, as fronteiras entre ciência empírica e especulação filosófica, muitas vezes marcadas de forma rígida, começam a se tornar mais fluidas. A cosmologia sempre ocupou uma posição liminar entre a física e a metafísica. Ela busca descrever o universo como um todo, sua origem, estrutura e destino, mas lida com escalas temporais e espaciais tão extremas que muitas de suas hipóteses não são diretamente testáveis por experimentação, apenas por inferência observacional e modelagem matemática. Essa característica torna o campo particularmente sensível a mudanças paradigmáticas. Quando os dados empíricos desafiam as bases teóricas, como ocorre agora, a própria natureza da cosmologia como disciplina é colocada em debate. Nos séculos anteriores, a cosmologia moderna construiu sua legitimidade científica ao afastar-se de especulações metafísicas e se alinhar com a física teórica e a astronomia observacional. O modelo do Big Bang, por exemplo, consolidou-se ao longo do século XX justamente por sua capacidade de fazer previsões testáveis. A radiação cósmica de fundo, a abundância de elementos leves e a expansão observável do universo. Esses elementos forneceram à cosmologia um caráter empírico que a distanciava de sua herança filosófica e a colocava no mesmo patamar de outras ciências naturais. No entanto, o atual momento parece exigir o retorno a questões de fronteira. Se a origem do tempo, a natureza do espaço e a estrutura última da realidade forem novamente colocadas em pauta, será inevitável o diálogo com a metafísica contemporânea. A ideia de que o universo teve um início definido, por exemplo, implica em considerações sobre causalidade, necessidade e contingência que vão além da física. O mesmo se aplica à hipótese do multiverso, que, embora tecnicamente derivada de certas versões da teoria das cordas ou da inflação eterna, levanta implicações ontológicas profundas sobre a unicidade da realidade e a noção de existência. O telescópio James Webb não provoca esses debates diretamente, mas ao gerar dados que desafiam os modelos estabelecidos, ele reativa questões que estavam latentes. A própria ideia de que o tempo cósmico pode precisar ser redefinido abre espaço para novas interpretações sobre o que significa começo no contexto do universo. Da mesma forma, se estruturas extremamente organizadas surgiram mais cedo do que se pensava ser possível, talvez os pressupostos sobre entropia, ordem e emergência devam ser revistos. E isso não apenas no plano da física, mas também no plano filosófico. É nesse ponto que a cosmologia precisa redefinir seus contornos disciplinares. Manter-se como uma ciência empírica exige rigor, mas esse rigor não pode se transformar em fechamento epistêmico. A abertura à interdisciplinaridade, especialmente com a filosofia da ciência, a lógica formal e a teoria do conhecimento, é fundamental para que a cosmologia possa continuar sendo uma ciência reflexiva, capaz de lidar com os próprios limites e com as transformações de seu objeto de estudo. O universo, afinal, não é um objeto entre outros, mas o conjunto de todos os objetos e relações. Isso exige um grau de abstração e autorreferência que poucas disciplinas enfrentam. Além disso, a cosmologia em transição terá de repensar sua relação com o público.
Em tempos de crise teórica, cresce o risco de apropriações indevidas, simplificações abusivas e transformações do conhecimento científico em produto simbólico para consumo cultural. Cabe à comunidade cosmológica, portanto, desenvolver estratégias de comunicação que reconheçam a complexidade dos problemas, sem cair em misticismo ou tecnocracia. A legitimidade da ciência depende tanto da qualidade de suas explicações, quanto da clareza com que elas são apresentadas à sociedade. As descobertas promovidas pelo telescópio espacial James Webb não se limitam a questionar detalhes específicos do modelo cosmológico vigente. Elas instigam uma reavaliação mais profunda de conceitos fundamentais, que por muito tempo foram tratados como dados, entre eles as noções de tempo, espaço e causalidade. Esses conceitos estruturam não apenas a física moderna, mas também toda a arquitetura do pensamento científico ocidental. Alterá-los, ou mesmo relativizá-los diante de novas evidências, representa uma mudança ontológica, com implicações que extrapolam o campo técnico da astronomia e atingem os alicerces filosóficos da ciência. O tempo, na física contemporânea, é uma variável incorporada ao tecido do espaço-tempo, conforme formulado pela teoria da relatividade geral. Ele não é absoluto, como propunha a física clássica, mas depende do referencial adotado e é afetado pela gravidade e pela velocidade. Essa concepção funciona com extrema precisão para descrever fenômenos em larga escala, mas apresenta dificuldades teóricas quando levada ao extremo, como nas condições iniciais do universo ou no interior de buracos negros. A presença de galáxias altamente evoluídas em tempos cosmológicos muito precoces, conforme observado pelo James Webb, levanta a possibilidade de que o modo como concebemos a linha do tempo cósmico precise ser ajustado. Talvez o universo não tenha evoluído de maneira tão linear quanto sugerem os modelos de expansão clássicos. É possível que a própria métrica temporal que utilizamos para estimar idade em termos de desvio para o vermelho, redshift, não seja totalmente adequada para descrever o comportamento das estruturas primordiais. Se o tempo cósmico, entendido como a sucessão uniforme e mensurável de eventos desde o Big Bang, não estiver corretamente calibrado, isso implicaria não apenas em um erro de datação, mas em uma limitação estrutural do nosso referencial temporal. O mesmo pode ser dito sobre o espaço. A cosmologia assume que o espaço se expande de forma homogênea em todas as direções, criando o fenômeno da inflação cósmica e a distância progressiva entre as galáxias. No entanto, algumas observações feitas pelo James Webb indicam assimetrias locais e estruturas de grande escala, cuja formação desafia a noção de homogeneidade espacial. Isso pode indicar que o espaço não é tão isotrópico quanto se supunha, ou que sua topologia, sua estrutura geométrica subjacente, é mais complexa do que o modelo euclidiano expandido por relatividade geral prevê. A cosmologia poderá ter de lidar futuramente com a hipótese de espaços não triviais, onde geometrias alternativas explicam melhor o agrupamento e a maturidade das galáxias observadas. Por fim, a causalidade, princípio central da física, também começa a ser tensionada. Tradicionalmente, entende-se que causas precedem efeitos e que qualquer estado físico é consequência direta de estados anteriores, regidos por leis invariantes. Contudo, à medida que as observações se aproximam do instante inicial do universo, esse princípio começa a se tornar problemático. Nas condições extremas de densidade e temperatura que caracterizam os primeiros instantes do cosmos, as leis conhecidas da física deixam de ser aplicáveis com precisão. A própria distinção entre causa e efeito se esvai, abrindo espaço para interpretações onde a causalidade clássica não se sustenta. Alguns modelos teóricos contemporâneos, como os de gravidade quântica, sugerem que o tempo e a causalidade podem emergir apenas em níveis macroscópicos,
não sendo propriedades fundamentais da realidade. Se esses modelos estiverem corretos, e os dados do James Webb parecem exigir que ao menos parte deles seja considerada, então é possível que a origem do universo não tenha sido um evento causal clássico, mas uma transição de fase de um estado não temporal para o estado em que tempo, espaço e causalidade passaram a fazer sentido. Essa hipótese altera radicalmente nossa intuição sobre o começo do cosmos. Ela não nega o Big Bang, mas o reformula como um limiar entre domínios de descrição física e não como um ponto absoluto no tempo. A aceitação dessas ideias dependerá, evidentemente, do desenvolvimento de novas teorias matemáticas e da obtenção de mais dados empíricos. Mas o que já se observa é uma erosão das certezas que, por décadas, sustentaram uma visão linear, homogênea e causal do universo. A ciência não está abandonando esses conceitos, mas está sendo forçada a problematizá-los, a redefini-los em contextos onde antes eram tomados como garantidos. O tempo talvez não seja uniforme, o espaço talvez não seja isotrópico e a causalidade talvez não seja universal. Essa revisão de fundamentos, embora desafiante, é também uma oportunidade. O questionamento das bases ontológicas da física pode levar ao surgimento de teorias mais abrangentes, que integrem a relatividade, a mecânica quântica e a cosmologia em um arcabouço unificado. O telescópio James Webb, ao fornecer dados que provocam esses questionamentos, não apenas desafia modelos, mas incentiva a construção de uma nova física. Uma física capaz de lidar com a complexidade, a emergência e a pluralidade das estruturas cósmicas. Na próxima parte, vamos discutir como esses avanços podem influenciar a busca por uma teoria unificada, incluindo os desafios enfrentados pela física de partículas, a gravidade quântica e a teoria das cordas. À medida que os dados do telescópio espacial James Webb acumulam evidências que desafiam a consistência interna do modelo cosmológico padrão, torna-se cada vez mais evidente que estamos diante de uma possível emergência de uma nova física. Esse conceito, frequentemente utilizado de forma genérica para se referir a descobertas fora dos limites das teorias conhecidas, ganha aqui um sentido mais preciso. Trata-se da necessidade de rever não apenas elementos específicos de um modelo, mas a própria estrutura conceitual que sustenta as explicações da realidade física em suas diferentes escalas. O modelo Lambda-CDM, que combina a relatividade geral com a presença de matéria escura e energia escura, ainda é extremamente bem-sucedido para explicar a estrutura em larga escala do universo. No entanto, a acumulação de dados incompatíveis, como a existência de galáxias massivas em tempos muito próximos do Big Bang, a discrepância nos valores da constante de Hubble e os desafios na detecção direta da matéria escura, exige mais do que ajustes pontuais. As estratégias ad hoc para manter o modelo coerente começam a se multiplicar, e esse é justamente um dos sinais que Thomas Kuhn identificou como típicos da fase de crise em um paradigma científico. A emergência de uma nova física, nesse contexto, não deve ser entendida como uma ruptura completa com tudo o que foi construído até agora, mas como uma reorganização dos princípios fundamentais, com base em novas observações, métodos e interpretações. Essa reorganização implica uma alteração na hierarquia dos conceitos. Elementos antes considerados fundamentais podem se tornar derivados, e o que antes era visto como anomalia pode se converter em regra. Foi o que ocorreu, por exemplo, com a substituição da mecânica clássica pela relatividade e pela mecânica quântica, sem que os resultados práticos da física newtoniana deixassem de ser válidos em contextos apropriados. No caso atual, os sinais que apontam para essa reorganização são numerosos. A gravidade, por exemplo, pode precisar ser repensada como uma consequência estatística emergente de processos quânticos mais fundamentais, e não como uma força elementar.
A própria estrutura do espaço-tempo, em vez de um campo contínuo e curvo, pode ser o resultado de relações mais profundas entre estados quânticos de informação. Teorias que exploram esses caminhos, como a gravidade quântica emergente, o princípio holográfico e as propostas baseadas em redes de informação, começam a ganhar mais atenção à medida que os dados observacionais se tornam incompatíveis com os pressupostos tradicionais. Outro aspecto da nova física em gestação diz respeito à relação entre simetria e quebra de simetria. Em muitos modelos teóricos, a simetria é um princípio organizador fundamental. No entanto, as observações sugerem que o universo é assimétrico em vários aspectos: na distribuição de matéria e antimatéria, na estrutura das galáxias, nas flutuações da radiação cósmica de fundo. A nova física pode ter de incluir de forma central a assimetria como princípio constitutivo e não como desvio acidental. Isso mudaria a forma como concebemos leis físicas, tornando-as menos universais, em sentido rígido, e mais dependentes de condições iniciais ou emergentes. Também há um movimento de retorno à filosofia da natureza, não como recurso metafísico, mas como tentativa de construir sínteses mais abrangentes entre os domínios da física, da cosmologia, da biologia e da informação. O universo começa a ser pensado não apenas como um sistema de objetos e forças, mas como um processo dinâmico, gerador de estruturas, propriedades e níveis de organização. Essa perspectiva exige categorias novas, que vão além das dicotomias clássicas de partícula e campo, causa e efeito, ordem e desordem. A nova física, se vier a se consolidar, será provavelmente uma física dos processos, das transições de fase, das redes e das interações múltiplas. Essa transformação não ocorrerá de forma rápida nem consensual. Grandes mudanças teóricas demandam tempo, formação de novas gerações de cientistas, reformulação de currículos e, sobretudo, coragem intelectual. No entanto, os dados do James Webb oferecem um impulso poderoso para esse processo. Eles mostram que o universo é mais do que pensávamos, e talvez diferente em sua lógica mais íntima. A resposta da física não poderá se limitar a ajustes nos parâmetros dos modelos existentes. Será preciso abrir espaço para uma reconstrução estrutural, que respeite os avanços anteriores, mas que vá além deles. A parte 14, já apresentada anteriormente, continua esse raciocínio ao discutir a relação dessa nova física com os esforços de unificação teórica, incluindo a gravidade quântica e a teoria das cordas. A partir do momento em que as observações do telescópio espacial James Webb desafiam não apenas detalhes operacionais de modelos cosmológicos, mas os próprios fundamentos sobre os quais esses modelos foram construídos, a atenção da comunidade científica inevitavelmente se volta para as tentativas de unificação teórica. A física contemporânea é marcada por uma dualidade persistente. De um lado, a relatividade geral descreve com precisão os fenômenos gravitacionais em escalas macroscópicas. De outro, a mecânica quântica rege o comportamento das partículas subatômicas, com extraordinária eficácia. No entanto, essas duas estruturas fundamentais são teoricamente incompatíveis. Nenhuma teoria atual é capaz de descrever com consistência os fenômenos onde ambas devem atuar simultaneamente, como nos primeiros instantes do universo ou no interior de buracos negros. A busca por uma teoria unificada, portanto, não é um capricho filosófico ou uma curiosidade especulativa. Trata-se de uma necessidade imposta pelas próprias limitações dos modelos disponíveis. E o James Webb, ao registrar anomalias e estruturas inesperadas em regiões limítrofes do cosmos, exerce uma pressão renovada sobre os esforços para alcançar essa unificação. Ao revelar, por exemplo, galáxias muito organizadas em épocas em que, teoricamente, a matéria ainda não deveria ter se estruturado, ele exige explicações que não podem ser fornecidas
apenas pela física clássica, nem por versões isoladas da mecânica quântica. O que está em jogo é a própria arquitetura da realidade. Dentro dessa busca, dois caminhos têm sido particularmente explorados: a gravidade quântica em loop e a teoria das cordas. A primeira propõe que o espaço-tempo seja quantizado, composto por unidades discretas, assim como a matéria. Essa abordagem procura preservar a geometria da relatividade geral, enquanto aplica os princípios da quantização que regem o mundo subatômico. Se correta, ela implicaria em uma estrutura espacial que não é contínua, mas composta por átomos de espaço-tempo. A teoria ainda enfrenta dificuldades em fazer previsões observáveis diretas, mas seus modelos indicam que em condições extremas, como as do início do universo, o tempo e o espaço poderiam emergir de estados mais fundamentais, como redes de spin e conexões topológicas. A teoria das cordas, por sua vez, assume uma abordagem diferente. Propõe que as partículas fundamentais não são pontos, mas sim cordas unidimensionais, vibrando em múltiplas frequências. Essas cordas existiriam em um universo com 10 ou 11 dimensões, das quais apenas 4 seriam perceptíveis diretamente. A grande promessa da teoria das cordas é sua capacidade de incluir todas as forças fundamentais: gravidade, eletromagnetismo, forças nucleares fraca e forte, em um único arcabouço matemático coerente. O preço, porém, é uma complexidade extrema e uma dificuldade quase intransponível de testabilidade empírica direta. Ambas as abordagens estão em estágio de desenvolvimento teórico, com inúmeros desafios técnicos, mas as observações do James Webb podem fornecer dados cruciais para discriminar entre elas, ou, ao menos, para indicar a direção que deve ser seguida. Por exemplo, se a topologia do universo observável mostrar indícios de curvaturas ou simetrias que só se explicam por geometrias mais complexas, isso poderia favorecer hipóteses da teoria das cordas. Por outro lado, se padrões de granularidade no espaço-tempo forem inferidos por efeitos gravitacionais em larga escala, isso daria suporte às propostas da gravidade quântica em loop. Mesmo que esses dados ainda estejam em estágio inicial, o próprio fato de que já há debate sobre como as observações afetam essas teorias mostra que a cosmologia está sendo reintegrada à física fundamental com intensidade renovada. Outro ponto de articulação importante está na física de partículas. O modelo padrão, que descreve as partículas elementares conhecidas e suas interações, é uma das estruturas teóricas mais bem testadas da ciência. No entanto, ele não explica nem a gravidade, nem a matéria escura. Os dados do James Webb, ao reforçarem a presença e a influência da matéria escura em momentos muito precoces da história do universo, pressionam a física de partículas a ir além do modelo padrão. Partículas hipotéticas como os neutralinos, os axions e outras categorias ainda teóricas ganham importância renovada. A conexão entre essas partículas e a matéria escura, embora ainda especulativa, pode ser o elo que falta entre a cosmologia e a física de partículas. Além disso, a própria ideia de simetria, central tanto na teoria das cordas quanto na física de partículas, está sendo testada em nova escala. O James Webb pode identificar quebras de simetria em escalas cósmicas, o que teria implicações profundas sobre a unificação das forças. A observação de assimetrias entre a distribuição de matéria e antimatéria, por exemplo, continua sendo um problema em aberto na física moderna. Esperava-se que ambas fossem produzidas em quantidades iguais no Big Bang, mas o universo visível é dominado pela matéria. Se as observações do James Webb conseguirem oferecer pistas sobre como essa assimetria se consolidou nas estruturas cósmicas, isso poderá influenciar diretamente os modelos de unificação em desenvolvimento. O que está se desenhando, portanto, é um cenário em que a cosmologia, tradicionalmente voltada à descrição de grandes estruturas e da história do universo,
se reconecta com a física mais fundamental, cujos interesses principais sempre estiveram no domínio das partículas e das interações microscópicas. Essa reconexão é promissora porque amplia o escopo de ambas. A cosmologia se torna mais precisa, menos dependente de ajustes empíricos e mais fundamentada em teorias de base. A física de partículas, por sua vez, ganha um laboratório natural em escala cósmica, capaz de testar suas hipóteses em contextos extremos que nunca poderiam ser reproduzidos em aceleradores terrestres. O James Webb, nesse cenário, torna-se um mediador epistemológico. Ele não resolve os dilemas teóricos, mas obriga os cientistas a repensarem suas hipóteses à luz de dados que não podem mais ser ignorados. A promessa de uma teoria unificada, que durante décadas esteve circunscrita ao domínio da especulação, começa a ser reavaliada com base em observações concretas. A estrada ainda é longa, e não há garantias de que uma única teoria dará conta de todos os níveis de realidade. Mas o fato de que essa busca voltou ao centro do debate científico, estimulada por evidências observacionais inéditas, já representa um avanço inegável. As observações do telescópio espacial James Webb, ao desafiarem os pilares da cosmologia contemporânea, reabrem um debate que remonta às origens da filosofia natural. Até que ponto é possível conhecer o universo em sua totalidade? A ciência moderna, desde Galileu Galilei e Isaac Newton, se construiu sobre a suposição de que o universo é inteligível, ordenado por leis e acessível à razão humana. Essa suposição foi reforçada pelas conquistas acumuladas ao longo dos séculos, culminando em teorias como a relatividade geral e a mecânica quântica, que explicaram vastas faixas da realidade observável com alto grau de precisão. No entanto, as tensões atuais sugerem que pode haver limites intrínsecos à própria capacidade de totalização teórica. Esse tipo de questionamento é desconfortável para a tradição científica, que se apoia, mesmo que implicitamente, em uma ontologia da completude. Ainda que não se suponha conhecer tudo, parte-se do princípio de que, em tese, tudo é cognoscível. Mas, e se não for? E se o universo, por sua escala, complexidade e variabilidade interna, for estruturalmente inabarcável por qualquer teoria unificada? Essa hipótese não implica que a ciência deva abandonar sua busca por modelos explicativos. Significa apenas que talvez a expectativa de uma teoria final, de um código cósmico absoluto, seja uma idealização com mais valor heurístico do que descritivo. O James Webb, ao revelar estruturas que se formaram antes do tempo estimado, distribuições de matéria que desafiam a homogeneidade esperada e assinaturas espectrais que não se encaixam nos modelos químicos disponíveis, nos obriga a considerar a possibilidade de que existam domínios do universo que operam segundo lógicas ainda inacessíveis. Isso não significa que essas lógicas sejam mágicas ou místicas, mas que talvez dependam de variáveis que sequer foram formuladas conceitualmente. Em outras palavras, a física atual pode estar perguntando certas coisas de maneira inadequada, por limitações cognitivas ou estruturais que ainda não foram superadas. A filosofia da ciência contemporânea já contempla, ainda que em vozes minoritárias, a ideia de que o conhecimento científico tem limites não apenas instrumentais, mas conceituais. Thomas Nagel, em suas reflexões sobre a consciência, ou Hilary Putnam, em suas considerações sobre a pluralidade de visões de mundo, sugerem que nenhuma descrição única pode dar conta da totalidade da realidade. Essa pluralidade de perspectivas pode ser válida também para a cosmologia. Em vez de um modelo unificado, talvez o que se imponha seja uma constelação de modelos parciais, cada um adequado a um regime de escala, energia ou complexidade distinto. Essa hipótese é reforçada pela crescente dificuldade em integrar fenômenos que ocorrem em diferentes escalas.
A física de partículas opera em domínios onde o comportamento probabilístico, a indeterminação e a superposição são fundamentais. Já a cosmologia trabalha com estruturas determinadas, contínuas e geometricamente definidas. As tentativas de reconciliar essas escalas, como na teoria das cordas, acabam criando modelos de tal complexidade que sua capacidade de representar empiricamente a realidade torna-se discutível. A unificação, nesse sentido, pode ser um objetivo epistemicamente desejável, mas ontologicamente inviável. O universo pode ser, portanto, não caótico ou irracional, mas estratificado. Ele pode operar por diferentes conjuntos de leis em diferentes escalas ou condições, e a pretensão de totalização pode ser uma extrapolação ilegítima de uma metodologia que funciona apenas em domínios restritos. O que o James Webb mostra, ao ampliar o alcance observacional da humanidade, não é necessariamente a proximidade de uma explicação final, mas a vastidão do desconhecido. E nesse sentido, a maturidade científica pode consistir não em reduzir a realidade a um único esquema, mas em aceitar a coexistência de modelos múltiplos, complementares e localmente eficazes. Essa aceitação, longe de ser um recuo epistemológico, pode representar um avanço. Ela implica o reconhecimento de que o conhecimento é situado, construído e revisável, e que seu valor reside mais na capacidade de iluminar aspectos específicos da realidade do que em formular um discurso totalizador. A ciência, nesse modelo, deixa de ser uma metafísica disfarçada de técnica e se torna aquilo que ela sempre pretendeu ser: uma prática rigorosa de investigação, aberta ao erro, à revisão e à pluralidade. As implicações desse deslocamento são profundas. Elas afetam a forma como se define o sucesso científico, a maneira como se formulam políticas de pesquisa e a expectativa pública em relação à ciência. Ao invés de buscar a última palavra, o papel da ciência pode ser o de manter a conversa aberta, de produzir inteligibilidade provisória, de oferecer mapas que orientam, mas que não pretendem esgotar o território. A mudança de paradigma sugerida pelas observações do telescópio espacial James Webb não afeta apenas os fundamentos técnicos da astrofísica e da cosmologia. Ela possui ramificações culturais profundas que atingem diretamente a forma como a humanidade compreende a si mesma, seu lugar no universo e o próprio valor da atividade científica. Desde as primeiras grandes revoluções cosmológicas, como a transição do modelo geocêntrico para o heliocêntrico, passando pela aceitação da infinitude do espaço e a descoberta de que a Via Láctea é apenas uma entre bilhões de galáxias, cada passo na expansão do nosso horizonte cósmico implicou em uma revisão simbólica da identidade humana. No contexto atual, o James Webb amplia esse movimento. Ele mostra que o universo pode ser ainda mais antigo, mais estruturado e mais dinâmico do que supunhamos, e que a emergência de complexidade ocorre muito antes, e talvez com mais frequência, do que os modelos anteriores indicavam. Essa revelação abala mais uma vez o imaginário moderno que, em certo sentido, ainda sustenta a crença em um universo vasto, porém ordenado por princípios compreensíveis, progressivamente revelados pela ciência. Se as novas descobertas apontam para um universo mais instável, menos previsível e talvez inatingível em sua totalidade, isso exige uma nova atitude cultural diante do conhecimento. Essa atitude envolve, primeiramente, o abandono de expectativas totalizantes. A ideia de que a ciência culminará em uma teoria de tudo, uma equação definitiva, simples e elegante que explique a totalidade da realidade, sempre teve um componente ideológico. Não que ela fosse irracional ou ilusória, mas representava mais uma projeção do desejo humano por ordem do que uma conclusão inevitável dos dados. O que o James Webb revela é que quanto mais olhamos para o cosmos com precisão,
mais nos deparamos com contingência, pluralidade e mistério. Isso não significa que a ciência falhou, mas que o universo é mais resistente à nossa necessidade de controle do que esperávamos. Em segundo lugar, essas descobertas impõem uma transformação na relação entre ciência e sociedade. O prestígio da ciência moderna se consolidou com base em sua capacidade de oferecer previsões confiáveis, tecnologias úteis e interpretações consistentes da realidade. Quando ela entra em crise, mesmo que seja uma crise produtiva, como a atual, parte desse prestígio é questionado. Torna-se mais difícil justificar o investimento contínuo em grandes projetos científicos apenas com base em promessas de resultados práticos ou respostas definitivas. A ciência passa a depender de uma legitimação mais ampla, baseada em seu papel cultural, educativo e civilizatório. Isso exige um novo pacto cultural entre ciência e público. Um pacto em que a ciência seja reconhecida não como fornecedora de certezas, mas como um modo específico, rigoroso e autorreflexivo de lidar com o desconhecido. Esse pacto deve incluir a valorização da dúvida, da revisão crítica, da honestidade metodológica e da abertura ao erro. Deve também reconhecer o valor intrínseco da curiosidade humana, da busca por sentido em escalas que excedem a experiência cotidiana, e do esforço coletivo de construir conhecimento mesmo em face da incerteza. Nesse processo, o papel das humanidades torna-se central. Filosofia, história da ciência, antropologia e artes são necessárias para interpretar o significado cultural das descobertas científicas. Não se trata de transformar a ciência em narrativa ou simbolismo, mas de reconhecer que todo conhecimento, por mais técnico que seja, se insere em um tecido cultural mais amplo. A descoberta de uma galáxia antiga, de um composto químico raro em um exoplaneta, ou de uma discrepância na constante de Hubble, carrega implicações que vão além do laboratório. Ela ressoa no modo como pensamos o tempo, a origem, a finitude, a excepcionalidade ou não da vida, e o valor da existência em um universo talvez indiferente. É nesse ponto que o James Webb se conecta a um debate civilizatório mais profundo. Em uma época marcada por crises ambientais, tensões geopolíticas e transformações tecnológicas aceleradas, a ciência enfrenta o desafio de justificar sua relevância não apenas por seu poder instrumental, mas por sua capacidade de oferecer horizontes. O Webb, ao expandir literalmente o nosso horizonte observável, oferece uma imagem simultaneamente desconcertante e inspiradora. Somos capazes de ver o universo em seus primórdios, mas não de compreendê-lo plenamente. Essa tensão entre visão e compreensão, entre alcance técnico e limitação teórica, define o momento atual da ciência. Ela exige, portanto, uma ética do conhecimento baseada não na posse, mas na busca, não na certeza, mas na honestidade intelectual, não na dominação da natureza, mas na convivência com seu mistério. O James Webb não é apenas um telescópio, ele é o símbolo de um novo estágio da racionalidade humana, uma racionalidade mais modesta, mais aberta à complexidade e talvez mais madura. Em vez de controlar, ela observa. Em vez de simplificar, ela descreve. Em vez de proclamar verdades finais, ela articula perguntas melhores. As implicações das descobertas do telescópio espacial James Webb, que já reverberam nas estruturas teóricas da cosmologia e da física fundamental, também alcançam o terreno da educação científica. Em particular, impõem questionamentos relevantes sobre como o conhecimento científico é transmitido, quais valores são reforçados durante a formação escolar e universitária, e que tipo de cientista ou cidadão se deseja formar em um cenário onde o saber técnico se entrelaça cada vez mais com a complexidade, a incerteza e a transdisciplinaridade. Por décadas, o ensino de ciências naturais, especialmente no nível básico e médio,
baseou-se em modelos estáveis e em representações simplificadas da realidade. As leis de Newton, a estrutura atômica, a tabela periódica, o modelo heliocêntrico, a fotossíntese e os princípios da genética compõem um núcleo duro de conteúdos tidos como essenciais. Em si, não há nada de errado com esse núcleo. Ele é necessário para estruturar o raciocínio científico e para fornecer uma base comum de entendimento. O problema emerge quando a simplificação se transforma em dogmatismo didático, quando se transmite a ciência como um corpo fechado de verdades, e não como um processo histórico, crítico e aberto. As revelações do James Webb expõem com clareza os limites desse modelo. Se galáxias podem surgir antes do previsto, se o tempo cósmico talvez precise ser redefinido, se a matéria escura continua sendo apenas uma hipótese estrutural, como justificar um currículo que trata essas questões como encerradas? Mais do que isso, como preparar os estudantes para um cenário onde o conhecimento é, por definição, instável, e onde os dados mais avançados desafiam os próprios fundamentos dos modelos que se ensina? A resposta não está em substituir um conteúdo por outro, mas em transformar a abordagem pedagógica. A educação científica do século XXI precisa deixar de ser centrada apenas em respostas para se tornar também uma educação voltada à formulação de perguntas. Isso significa incluir, desde os níveis iniciais de ensino, a história e a filosofia da ciência, a análise de controvérsias, o estudo de hipóteses alternativas e o reconhecimento dos limites do conhecimento atual. Significa também desenvolver competências como leitura crítica de dados, interpretação de gráficos complexos, familiaridade com incerteza estatística e entendimento básico de modelos teóricos como representações e não espelhos da realidade. Essa mudança não implica abandonar o rigor ou abrir espaço para a pseudociência. Ao contrário, ela reforça a necessidade de uma formação mais sólida, mais argumentativa e mais integrada entre teoria e evidência. O James Webb é um excelente ponto de partida para esse tipo de abordagem. Suas imagens podem ser utilizadas para discutir não apenas astronomia, mas epistemologia, limites do método científico, ética da pesquisa e financiamento internacional da ciência. Ele permite discutir, por exemplo, como se decide quais observações serão feitas, como se interpretam espectros luminosos, porque diferentes equipes chegam a conclusões distintas diante dos mesmos dados, e o que significa revisar um modelo cosmológico amplamente aceito. Além disso, o James Webb traz uma oportunidade pedagógica única. Ele promove o encantamento racional. Suas imagens são visualmente poderosas, mas sua interpretação exige esforço conceitual. Isso o torna uma ponte ideal entre emoção e cognição, entre imaginação e análise crítica. Utilizá-lo em sala de aula pode ser uma forma eficaz de mostrar que ciência é, ao mesmo tempo, beleza, método e rigor. E que seu valor não reside apenas na utilidade imediata, mas na ampliação da nossa percepção do real. Outro aspecto fundamental é a formação dos professores. Nenhuma reforma curricular será efetiva se não houver investimento sistemático na capacitação docente, não apenas em termos de conteúdo atualizado, mas também em didática, epistemologia e uso de tecnologias. Professores precisam ser formados para lidar com a incerteza, com o dissenso científico e com a pluralidade de interpretações legítimas. Precisam também aprender a distinguir entre dúvida produtiva e relativismo paralisante, algo que só se alcança com formação crítica e continuada, articulada com as instituições de pesquisa e com os avanços mais recentes da ciência. A presença do James Webb na educação não precisa se limitar à astronomia. Ele pode ser articulado com questões ambientais, por exemplo, ao discutir atmosferas planetárias com ciências humanas, analisando as implicações filosóficas das descobertas, com matemática, modelando curvas de luz e interpretações estatísticas,
e com tecnologia, abordando os desafios de engenharia envolvidos em sua construção e operação. Trata-se de um exemplo paradigmático de conteúdo integrador, capaz de mostrar aos estudantes que o conhecimento não está compartimentado em disciplinas estanques, mas se estrutura como um sistema vivo, em constante adaptação. Por fim, essa transformação educacional está ligada a uma questão mais ampla: o tipo de racionalidade que se quer cultivar. Em um mundo onde a desinformação se espalha com velocidade, onde o negacionismo ameaça consensos básicos e onde a complexidade é muitas vezes reduzida a slogans, formar cidadãos capazes de pensar criticamente sobre o cosmos pode ser uma das tarefas mais urgentes da civilização. O James Webb, com sua abertura ao desconhecido e sua exigência de revisão constante, é um convite a esse tipo de formação. Uma ciência que não apenas ensina o que se sabe, mas mostra com clareza tudo o que ainda não sabemos. A realização e operação do telescópio espacial James Webb são exemplos concretos da interdependência científica global. O projeto, desenvolvido por meio da colaboração entre a Agência Espacial Norte-Americana, a Agência Espacial Europeia e a Agência Espacial Canadense, representa não apenas um feito técnico, mas um modelo político de produção de conhecimento em escala planetária. Ao considerar as implicações cosmológicas das descobertas do Webb, é necessário também refletir sobre as estruturas de governança, os interesses geopolíticos e os desafios de cooperação internacional que envolvem a ciência de fronteira. Na era contemporânea, nenhum país, por mais rico ou tecnicamente desenvolvido que seja, possui isoladamente os recursos, a infraestrutura e a expertise para conduzir projetos de observação cósmica em larga escala. A complexidade dos instrumentos, os custos envolvidos, a necessidade de equipes interdisciplinares e os ciclos longos de desenvolvimento exigem consórcios multinacionais. O James Webb levou décadas entre sua concepção e seu lançamento. Mobilizou milhares de profissionais de diferentes áreas e continentes e envolveu compromissos diplomáticos de longo prazo. Isso confere à sua operação um caráter estruturalmente internacional, mas também suscita tensões sobre autonomia, prioridade de acesso aos dados e controle narrativo dos resultados. Nesse ambiente, a ciência torna-se simultaneamente um campo de cooperação e de competição. A cooperação é evidente na partilha de informações, na padronização de protocolos, no uso comum de telescópios e bancos de dados e na publicação em revistas de circulação global. Mas a competição persiste na busca por prestígio institucional, por liderança em áreas estratégicas e por hegemonia narrativa na interpretação dos dados. A questão de quem publica primeiro, quem propõe a teoria dominante, quem obtém financiamento prioritário e quem lidera os comitês de revisão científica permanece politicamente carregada. O campo cosmológico, embora frequentemente percebido como neutro por sua distância dos conflitos terrestres imediatos, também reflete as disputas de poder que atravessam a ciência globalizada. As descobertas do James Webb intensificam esse cenário. Quando novas observações desafiam modelos estabelecidos, surgem oportunidades para reposicionamento teórico e institucional. Grupos de pesquisa que estavam à margem do paradigma dominante podem agora apresentar propostas alternativas com maior legitimidade. Instituições que investem em abordagens não convencionais podem atrair atenção e financiamento. Países que tradicionalmente ocuparam posição periférica na astronomia podem reivindicar protagonismo ao integrar missões futuras ou oferecer novos observatórios em seus territórios. A desestabilização teórica nesse contexto gera também uma redistribuição potencial de poder simbólico no ecossistema científico. Essa dinâmica afeta, inclusive, o discurso sobre soberania científica. Em um mundo interdependente, a soberania não pode mais ser entendida como autossuficiência, mas como capacidade de inserção estratégica
em redes de produção e validação de conhecimento. Ter acesso a dados brutos, participar de colaborações decisórias, influenciar a formulação de hipóteses e integrar os consórcios que definem os rumos da pesquisa passa a ser tão ou mais importante do que manter estruturas científicas isoladas. O James Webb é novamente ilustrativo. Embora operado por um consórcio liderado pelos Estados Unidos da América, seu uso e seus resultados dependem de uma rede global de cientistas, que em muitos casos atuam em múltiplas instituições e países simultaneamente. A geopolítica da ciência também se manifesta nas agendas de pesquisa. A escolha dos objetos a serem observados, os critérios de priorização de tempo de telescópio, as áreas temáticas que recebem maior investimento e os campos considerados de fronteira são todos atravessados por negociações políticas, mesmo quando mascaradas por racionalidades técnicas. Em períodos de crise paradigmática, como o atual, essas escolhas tornam-se ainda mais visíveis. Determinar se o foco será a investigação da matéria escura, a formação precoce de galáxias ou a atmosfera de exoplanetas é, em última instância, uma decisão sobre o que a comunidade científica global considera mais urgente, mais promissor ou mais valioso. Por isso, as consequências das descobertas do James Webb vão além da cosmologia. Elas impactam as políticas nacionais de ciência e tecnologia, os debates sobre financiamento público da pesquisa, as estratégias de inovação e até os discursos culturais sobre o papel da ciência no século XXI. Em contextos onde o investimento em ciência é contestado por pressões econômicas ou populistas, a capacidade de projetos como o Webb gerarem fascínio coletivo, legitimidade institucional e descobertas que reconfiguram nossa visão de mundo torna-se um ativo político. Mas também levanta o risco de instrumentalização da ciência para fins que extrapolam sua finalidade epistemológica. A maneira como a comunidade científica responderá a esse desafio dependerá da articulação entre seus compromissos internos de rigor, transparência e revisão crítica e sua capacidade de dialogar com a sociedade, com os formuladores de políticas públicas e com as estruturas de poder internacional. O futuro da cosmologia, assim como o da ciência em geral, será cada vez mais moldado por essa interface entre dados, teorias e contextos políticos. E o James Webb, com sua extraordinária capacidade de observação e de geração de dúvidas fundamentais, é um dos vetores principais dessa nova fase. À medida que o telescópio espacial James Webb expande radicalmente nosso campo de observação do cosmos, a fronteira entre observação e teoria se torna cada vez mais sensível. A distância entre o que vemos e o que compreendemos cresce, não porque os dados sejam escassos, mas porque são complexos, inesperados e, em muitos casos, sem precedentes. Diante disso, a ciência cosmológica recorre inevitavelmente a um instrumento que, embora muitas vezes subestimado no discurso científico oficial, é absolutamente central: a imaginação. A imaginação científica não é devaneio ou licença poética. Trata-se de uma forma específica de construção conceitual, guiada por lógica, analogia e modelagem matemática, cujo objetivo é preencher lacunas observacionais e construir cenários plausíveis com base em princípios físicos conhecidos ou projetados. As maiores teorias da ciência moderna, da relatividade geral à mecânica quântica, foram, em seu início, produtos da imaginação rigorosa, aplicada a paradoxos empíricos. Albert Einstein, ao conceber uma equação para descrever a curvatura do espaço-tempo, e Niels Bohr, ao modelar níveis de energia em átomos, recorreram a construções abstratas, que só mais tarde encontraram respaldo experimental. No campo da cosmologia, a imaginação desempenha papel ainda mais central. Modelos como a inflação cósmica, a matéria escura e a energia escura foram elaborados inicialmente como soluções teóricas para inconsistências do modelo do Big Bang.
Sua força estava não na observação direta, mas na capacidade de explicar, com coerência interna e consistência matemática, fenômenos que não podiam ser entendidos de outra forma. O mesmo ocorre com a hipótese do multiverso, das dimensões extras e da gravidade quântica emergente. São propostas ainda fora do alcance da verificação empírica direta, mas construídas dentro de uma estrutura teórica que busca manter a compatibilidade com o que se conhece. O James Webb, ao tornar visíveis galáxias mais antigas, atmosferas exoplanetárias complexas e distribuições inesperadas de massa e luz, desafia os limites da imaginação científica. Ele exige modelos que extrapolem o que foi observado até agora, que considerem não apenas variações quantitativas, mas disjunções qualitativas em relação ao paradigma vigente. A questão que se impõe é: como assegurar que a imaginação teórica não ultrapasse o ponto de ruptura com o critério empírico? Como distinguir entre hipótese frutífera e fantasia especulativa? O critério clássico é o da testabilidade. Uma hipótese científica precisa ser, ao menos em princípio, testável. Isso não significa que precise ser imediatamente verificável, mas que possa gerar previsões que, se não confirmadas, levem à sua refutação. Contudo, esse critério, por si só, não é suficiente para orientar a imaginação em domínios tão distantes da experiência direta. Afinal, muitas hipóteses contemporâneas, como a existência de outras dimensões espaciais ou o comportamento da gravidade em regimes extremos, estão além da capacidade atual de teste e, ainda assim, são consideradas respeitáveis pela comunidade científica. Outros critérios entram em cena: a coerência interna, consistência lógica e matemática, a compatibilidade com dados existentes à economia teórica, número mínimo de pressupostos e, especialmente, a fertilidade heurística, ou seja, a capacidade de uma hipótese gerar novas linhas de investigação articular diferentes campos do conhecimento e propor caminhos experimentais futuros. A imaginação científica bem-sucedida não é aquela que acerta a verdade imediatamente, mas aquela que desloca o horizonte do pensável, permitindo que hipóteses hoje improváveis se tornem, com o tempo, cenários plausíveis. Isso, no entanto, não elimina o risco da especulação excessiva. A história da ciência está repleta de teorias elegantes que fracassaram empiricamente. A diferença hoje é que a complexidade dos dados e dos instrumentos aumentou exponencialmente. Um telescópio como o James Webb gera tantos dados e em tantas direções que o espaço para a interpretação também se ampliou. A fronteira entre imaginação rigorosa e teoria não corroborada tornou-se mais fluida. Isso exige, por parte da comunidade científica, um duplo compromisso: abertura à inovação teórica e vigilância epistemológica constante. Esse equilíbrio é especialmente importante para manter a credibilidade pública da ciência. Em um cenário onde a mídia e as redes sociais amplificam ideias isoladas, a comunicação científica precisa reforçar a distinção entre hipótese, evidência e teoria. A imaginação científica deve ser apresentada como etapa legítima do processo de conhecimento, mas nunca como substituta da verificação. Nesse sentido, o papel das instituições científicas, das universidades e dos centros de pesquisa é insubstituível. Elas não apenas produzem conhecimento, mas regulam seu fluxo, sua validação e sua apresentação ao público. O James Webb, por sua potência de observação, obriga a ciência a avançar não apenas em precisão técnica, mas em sofisticação conceitual. Ele impõe que a imaginação seja incorporada ao método científico de forma mais explícita e consciente, reconhecendo seus méritos, mas também seus limites. O futuro da cosmologia dependerá, em parte, da nossa capacidade de imaginar o universo com coragem intelectual, mas sem abdicar dos critérios que distinguem ciência de especulação infundada. O telescópio espacial James Webb
não é apenas um instrumento técnico de observação astronômica. Ele representa, de forma simbólica e estrutural, uma inflexão decisiva na história da ciência contemporânea. Desde seu lançamento, sua operação tem provocado um reposicionamento profundo na forma como entendemos o cosmos, como formulamos teorias, como articulamos observação e imaginação, e como organizamos institucionalmente a produção de conhecimento. Com ele, a ciência não apenas alcança distâncias cosmológicas inéditas, ela se defronta com seus próprios limites e possibilidades. Ao longo deste ensaio, argumentamos que as descobertas do James Webb pressionam o modelo cosmológico padrão a rever seus pressupostos centrais, como a formação precoce de galáxias, a natureza da matéria escura, a estrutura do espaço-tempo e a origem do universo. Mostramos também que essas descobertas obrigam a física teórica a reavaliar seu compromisso com a unificação, levando à formulação de hipóteses emergentes que ainda escapam da verificação empírica direta. E discutimos como essas tensões se desdobram na esfera pública, na política científica internacional, na educação e na própria definição de racionalidade científica. O legado do James Webb pode ser interpretado sob 3 dimensões: epistemológica, institucional e cultural. Na dimensão epistemológica, ele marca a passagem de uma ciência ainda baseada em modelos consolidados para uma ciência que precisa reinventar suas próprias categorias: tempo, espaço, causalidade, simetria, leis naturais. Todos esses conceitos estão sendo reexaminados com base em evidências que desafiam sua aplicação uniforme. O Webb mostra que o universo talvez seja menos uma entidade ordenada regida por leis simples e mais um sistema dinâmico, heterogêneo e repleto de transições, exceções e emergências. Esse cenário não anula a racionalidade científica, mas exige uma racionalidade mais flexível, crítica e adaptada à complexidade. Na dimensão institucional, o telescópio simboliza o sucesso e os dilemas da ciência globalizada. Ele é produto de cooperação multinacional, de planejamento técnico de décadas e de redes de pesquisa que operam além das fronteiras nacionais. Mas também expõe as assimetrias do sistema científico, os desafios de democratização do conhecimento e os conflitos entre prestígio, poder e autonomia acadêmica. O futuro da cosmologia dependerá de uma governança científica capaz de equilibrar a abertura epistemológica com integridade metodológica e de garantir que a ciência permaneça um bem público e não uma ferramenta geopolítica restrita a elites tecnocientíficas. Na dimensão cultural, talvez a mais profunda, o James Webb nos reconduz às perguntas essenciais: de onde viemos? Como o universo se organiza? O que podemos conhecer? E qual o sentido de buscar essas respostas? Ele reativa a vocação humanista da ciência, a ideia de que conhecer o cosmos é também uma forma de conhecer a nós mesmos. Ao mostrar que o universo visível é apenas uma fração de uma realidade muito mais vasta e, em parte, ininteligível, o telescópio nos convida à humildade, mas também ao engajamento intelectual. Ele não nos oferece garantias, mas nos propõe uma atitude: continuar olhando, mesmo quando a resposta não está dada. Esse é o verdadeiro valor do James Webb. Não apenas as imagens que ele captura, nem apenas os dados que ele coleta, mas o gesto de continuar interrogando o universo com instrumentos cada vez mais refinados e com perguntas cada vez mais complexas. A ciência, como prática cultural, sobrevive não porque garante respostas, mas porque sustenta a pergunta aberta. E o James Webb é, por excelência, uma máquina de perguntas. Ele expande não apenas nosso campo visual, mas o campo do pensável. Concluir esse ensaio não significa encerrar o assunto. Pelo contrário, significa reconhecer que estamos apenas no início de um novo ciclo. Os dados do James Webb ainda serão interpretados por décadas. Novas gerações de cientistas crescerão com essas descobertas como ponto de partida.
Novos instrumentos serão construídos. Novas teorias surgirão. E com elas, novas dúvidas. Essa é a marca da ciência viva. Sua capacidade de transformar surpresa em investigação, desafio em hipótese e mistério em trabalho coletivo. O universo continua a se revelar. E o James Webb, ao abrir essa nova janela, nos lembra que olhar para o céu é, ainda e sempre, uma forma de pensar o que significa estar aqui.